Capítulo 14, nós vamos meditar aqui sobre segredos para a conexão com Deus. Quem aqui quer estar conectado com Deus? Então vamos aprender com Jesus então. Esse capítulo de João, capítulo 14, é uma conversa entre Jesus e os discípulos mais chegados. Então, existe uma diferença entre multidão e discípulo. Então, nós vamos hoje aqui refletir sobre isso. Você vai estar como perante um espelho. E esse espelho vai ser a palavra de Deus. Você vai poder, então, se conhecer melhor. Hoje você vai se conhecer melhor. Hoje é uma palavra forte, gente. É uma palavra forte. Você vai entender daqui a alguns minutinhos. É uma palavra que é muito pouco pregada. Mas é uma palavra que traz vida. É uma palavra que leva à conexão com Deus. Quem aqui já conquistou alguma coisa? Já pensou, quero comprar um carro, uma casa, fazer uma faculdade, concluir um diploma, um curso? Quem aqui já conquistou algo na sua vida? Levanta a mão. Olha só, que legal, né? E eu quero saber dessas pessoas que levantaram as mãos, quem conseguiu isso assim fácil? Não precisou fazer esforço nenhum, levanta a mão. Ninguém. Uma pessoa só, foi tranquilo. Olha só, a grande maioria teve que fazer um esforço. Não é verdade? Mas eu pergunto para você, para conseguir aquilo que você almejava, valeu a pena esse esforço? Valeu a pena, sim ou não? Depois que a gente conquista, é uma bênção, né? É só alegria. Mas a gente tem muitas vezes um preço a pagar de energia, de dinheiro, de tempo, para poder conquistar aquilo que nós estamos planejando. E nesse capítulo de João 14, nós vamos ver uma conversa entre Jesus e os discípulos. Discípulos são pessoas que seguiam a Jesus, discípulos são pessoas que seguem. Pessoas que estão ali procurando absorver, adquirir aquilo que estão aprendendo do seu mestre. Mas, dentre as pessoas as quais Jesus falava, tinha a multidão. E a gente vai entender nessa noite exatamente a diferença entre multidão e discípulo. Por quê? Porque pessoas que vivem uma conexão com Deus são discípulos. Discípulos que vivem conexão com Deus. A multidão vive alguns aspectos, e é exatamente isso que nós vamos ver aqui agora. Então, eu vou pedir para você ficar bem atento, enquanto nós lemos João 14. Nós vamos refletir sobre os resultados de quem é discípulo e também o que é necessário para sermos discípulos. Essa é a mensagem dessa noite. Fique bem atento que o Espírito Santo te dê clareza, em nome de Jesus. Faça uma oração aí pedindo ao Espírito Santo de Deus, Senhor, me dá clareza, entendimento espiritual, que essa palavra traga transformação. Faça uma oração pessoal aí. Faça uma oração sua, do seu coração para Deus. Enquanto você estiver lendo João 14, que venha a revelação do Espírito Santo na sua vida, em nome de Jesus. E assim, João 14, a partir do versículo 1, diz assim: não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Primeira coisa, repita assim comigo: discípulos sabem para onde vão. Vai captando aí a mensagem. Versículo 5 em diante. Disse-lhe Tomé, Tomé é um dos discípulos de Jesus. Então, vai entendendo, vai procurando imaginar essa conversa. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como então podemos saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim.
Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Aí veio Filipe. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu: Você não me conhece, Filipe? Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creiam em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim, ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome. Presta atenção. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Então, por favor, vamos declarar a palavra. Repita assim: discípulos, têm certeza de oração respondida. Eu tenho certeza que Deus responde às minhas orações. Vai pegando. Versículo 15. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Eu pedirei ao Pai e ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com você e estará em vocês. Ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais. Vocês, porém, me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia compreenderão que estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai e eu também o amarei e me revelarei a ele. Disse então Judas, não os Iscariotes: Senhor, é outro discípulo, Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. Então repita assim comigo: discípulos não recebem apenas visitação de Deus. Discípulos são morada de Deus. Amém? Eita glória. Aquele que não me ama não obedece às minhas palavras. Essas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou. Tudo isso lhes tenho dito enquanto ainda estou com vocês, mas o conselheiro, o Espírito Santo, diga Espírito Santo, meu amigo, meu amado, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá, não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Nós poderíamos ir muito mais a fundo, mas aqui é o seguinte: a conexão com Deus, ela cresce na medida da sua decisão pessoal de seguir a Jesus, ser discípulo. Então hoje, tem pessoas aqui e pessoas ouvindo que vão tomar decisões de saírem da condição de multidão e irem para discípulos. Tem outras pessoas que não vão ouvir. Tem outras pessoas que vão continuar escolhendo serem multidão. Tudo certo, cada um tem a sua escolha. Mas pessoas que querem viver conexão com Deus, decidem crescer na sua vida como discípulos de Jesus. É muito diferente da multidão e nós vamos aqui
refletir sobre a diferença entre uma coisa e outra, e agora, nesse momento, o Espírito da Palavra se coloca à sua frente, para você refletir, pensar e fazer uma escolha muito pessoal. Bom, primeiramente é necessário entender os resultados diferentes, tá? Discípulo, multidão é visitação, tem visitação de Deus. Deus se manifesta em momentos. Discípulos são habitação de Deus, é diferente. Discípulos têm a presença do Espírito Santo. Discípulos são morada do Espírito Santo. Isso muda toda a realidade. Multidão vive de forma aleatória, vive conforme o vento bate. Multidão vive conforme a vida leva. Discípulo não. Discípulo vive uma conexão tão forte com o Espírito Santo como nós acabamos de ler. O Espírito Santo, ele lembra, o Espírito Santo ensina, o Espírito Santo, ele revela. Então o Espírito Santo dá a direção. Discípulos vivem como a habitação do Espírito Santo, e o Espírito Santo então vai direcionando cada passo, cada momento, cada pensamento. Vai trazendo transformação na sua forma de ser, de pensar. Vai transformando você de dentro para fora, vai alinhando a sua caminhada, vai levando você cada vez mais perto dele, do Senhor. A multidão vive em incertezas, com interrogações. Multidão vive buscando uma saída. E assim a grande maioria se encontra. Discípulo vive na certeza da resposta da oração. E aí eu novamente volto ali para o versículo 14 de João, onde Jesus fala: o que vocês pedirem em meu nome eu farei. Sabe por quê? Jesus não é gênio da lâmpada, né? Esfrega aí 3 pedidos e eu faço o seu pedido. Não é isso que Jesus está falando. Jesus está dizendo assim, ó, você vai andar tão conectado comigo que as tuas respostas já vão ser direcionadas pelo Espírito Santo. Você vai estar tão conectado comigo que a tua oração vai ser certeira. Sabe aquela coisa de você orar, você sabe que já foi respondida a oração? Não sei se você já teve essa experiência. Orar já sabendo que a resposta está pronta. Quando nós conversávamos sobre a questão do terreno, 1 ano atrás, um exemplo, nós buscávamos uma resposta de Deus. Eu falei para o pessoal, gente, falei para a igreja, a resposta já está preparada no céu. Nós é que precisamos somente entender qual é a resposta, saber qual é a resposta que já está programada no céu. Aí Deus nos deu uma direção de como fazer, e assim fizemos e tivemos a resposta. E tivemos a certeza, olha, apesar de ser uma baita oportunidade, há 1 ano atrás, se aquele terreno for de Deus, ele vai estar lá 1 ano, daqui a 1 ano, ele vai estar lá esperando a gente. Então não vamos nos preocupar, porque o que é de Deus, ninguém tasca. E aí assim aconteceu. A resposta já estava já no céu. Então talvez você busque uma resposta de uma forma assim, procurando, será? Você vive uma incerteza. Não, a tua oração, conforme você for caminhando como discípulo, como discípula, a tua oração já vai ser diferente. A tua oração já vai vir com força, vai vir com a presença de Deus, porque Deus coloca o querer e o efetuar. Muitas orações nossas, conforme nós vamos crescendo como discípulos, muitas orações elas são já direcionadas pelo Espírito Santo. Às vezes a gente acha que é da nossa vontade, mas depois a gente vê com o tempo que não é. É uma experiência muito pessoal que você precisa crescer nela e viver. Então, multidão vive em certeza, mas discípulo vive na certeza da resposta da oração. Pode ter certeza. Então, quero brincar aí com quem quer casar. Quem quer casar, diga eu. Gosto de só alguns só. Outros não querem casar, não. Vou dar mais uma chance. Quem quer casar? Uma melhorada. Do lado de cá tem mais gente. Então, saiba o seguinte, a resposta já está preparada no céu. Ah, tem a tua escolha, óbvio. Deus é soberano, Deus já sabe todas as tuas escolhas. Então, ele já sabe qual é o melhor caminho. Então é o seguinte, você tem que buscar a forma de orar. Deus é o maior interessado que você case bem, amém? Então fica tranquilo.
Só procure discernir o tempo, a caminhada. Isso aqui foi um WhatsApp espiritual que não estava programado, mas amém. Receba. Diga, eu recebo. Aleluia. Multidão conhece Jesus superficialmente. Multidão conhece Jesus muito superficialmente, mas discípulo tem revelações pessoais. Revelações constantes. Revelações intensas. Revelações crescentes, porque anda com Ele. Como que você tem andado? Você tem andado como multidão ou como discípulo? Como tem sido a sua vida? Porque o Espírito Santo traz revelação. Os sentidos espirituais vão abrindo. A percepção das coisas aumenta, amplia. Estava conversando antes aqui com os mobilizadores na reunião à tarde. Para nós crescermos nessa direção. Nós somos pessoas espirituais aqui na Terra. Você é um espírito. Ixi, fala aí para a pessoa do seu lado. Você é um espírito. Mas não é fantasma. Fala para a pessoa do seu lado aí. Você tem uma alma. E está dentro de um corpo. Olha só, hein? Então, espíritos, vocês têm alma, estão dentro de um corpo. Mas a questão é, a tua alma e o teu corpo é que estão dominando a sua vida? Assim vive a multidão. A alma são os pensamentos, desejos, vontades, sede das nossas emoções e como consequência dos nossos sentimentos. E como consequência dos nossos pensamentos e reações. Essa é a nossa alma e o nosso corpo andam juntos, biblicamente chamado de carne. E a nossa carne combate contra o nosso espírito. E o nosso espírito está ligado ao Espírito Santo de Deus. Na medida em que crescemos no relacionamento com o Espírito Santo, então, começa uma transformação. O Espírito de Deus vai entrando na alma, vai então povoando a área dos nossos pensamentos, das nossas emoções, vontades. Então começa uma transformação de dentro para fora que ninguém consegue entender. Isso é maravilhoso demais. Quanto mais nós nos lançamos, saindo de multidão para ser discípulo, essa transformação acontece. As revelações vêm. E elas são cada vez mais constantes e crescentes. Bom, multidão vive de alegrias passageiras. Alegrias que dependem de pessoas, de coisas. A última vez que você ficou alegre, talvez tenha sido hoje. A última vez que você ficou alegre, qual foi a fonte? O que aconteceu para você ter ficado alegre? Infelizmente, os corintianos estão alegres hoje. Nem me lembra, né? A tua alegria depende daquele time feio? A tua alegria depende de quê? De quem? Porque se nós dependermos de vivermos alegres em função de estímulos externos que nós temos, nós estamos lascados. Mas discípulos vivem com uma fonte de alegria completa. Olha ali no capítulo 15, no versículo 11, capítulo seguinte, ali no 11, olha só. Tenho-lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Quanto mais nós crescemos em ser discípulos, a alegria que vem da presença de Deus enche a nossa vida. A alegria que nós temos em estarmos vivenciando, experienciando a presença, o amor de Deus, ela nos impulsiona, ela nos motiva. Então, quanto mais nós somos discípulos, menos dependentes dos estímulos externos nós somos. É óbvio que nós somos alma, é óbvio que nós somos seres humanos e somos afetados nos nossos sentidos pelas coisas externas e elas nos trazem, então, alegria ou tristeza. É normal, ninguém aqui é imune a isso, porém, do que depende a sua alegria? Se ela for dependente dos estímulos externos, então você não está na melhor condição que poderia estar. Porém, se você caminhar crescendo como discípulo, discípula de Jesus, essa alegria vai ser completa, porque ela não vai ser completamente dependente
dos fatores externos, mas ela vai brotar de um relacionamento com o Espírito Santo, a alegria que vai te estimular, te conduzir, vencendo todas as etapas da vida. Por você ter a presença dele, você vai ter alegria completa. Amém? Multidão vive de estímulos externos. Discípulos não. Vive a alegria completa. Então, o que é necessário para, então, sermos discípulos? Agora nós vamos reto no assunto. Lembra que nós falamos antes que para tudo o que queremos conseguir existe um esforço? Sim ou não? Ok. Alguns aí estão se esforçando no casamento aí, né? Uns maridos se esforçam mais, outros se esforçam menos. Umas mulheres se esforçam mais, outros menos. Alguns esforços são maiores. Quais são as mulheres que se esforçam bastante aí para ter um excelente casamento? Isso aí, glória a Deus. Marido, fica ligado. Já sabe o que você vai fazer, né, irmão? Foi uma revelativa celestiana agora, hein? Portanto, o que é necessário para ser um discípulo verdadeiro? Perceberam que eu falei só para os homens, né? O recado foi só para os homens. Então, discípulo verdadeiro, ele não vive buscando ser suprido nas suas necessidades básicas. Ixi, e agora? Multidão vive em função de ser suprido em alguma necessidade material, emocional, física. Tá, mas não é normal? Quem aqui hoje pediu alguma coisa para Jesus? Levanta a mão. Todos orando. Quem orou aqui pela pessoa? Mas estou falando por você, por você. Você já orou alguma coisa por você? Não tem problema não, gente. Não precisa ficar com medo de responder, não. A questão é o seguinte, eu estou falando de viver em função disso. Está entendendo? Quando a nossa mente está só ali voltada a nós nos atender nas nossas necessidades, nós estamos vivendo como multidão. Aí nós vamos buscar a Deus buscando ser suprido nessa necessidade. Então, multidão vive buscando essa necessidade, o suprimento dessa necessidade. Agora, discípulo não vai para Jesus somente para buscar algo que ele pode dar. Discípulos vão para Jesus por quem ele é. Discípulos não desejam ser supridos apenas nas suas necessidades, deseja a presença de Jesus. Multidão vive em função do que precisa financeiro, no emocional, físico, até mesmo espiritual. Mas discípulos querem a presença dele. Eu fico imaginando, imagina uma pessoa que você quer ser amada por ela. Você quer ser amado pelo marido, esposa, noivo, noiva, namorado, namorada, filho, pai, mãe, imagina alguém. Você quer ser amado por essa pessoa. Aí você começa a perceber que essa pessoa só está contigo, só anda com você, só busca estar com você porque você tem algo para oferecer. Porque você traz algum benefício para ela. E aí, quando essa pessoa ela não está sendo suprida naquilo que ela está buscando em você, ela já não te dá tanta atenção. Como é que você ia se sentir? Pensou aí? E agora, como é que é com Jesus? Nós desejamos a presença dele ou nós desejamos aquilo que ele pode nos dar? É uma reflexão bem profunda. Multidão participa, frequenta. Discípulo, segue, se envolve, se importa e investe, como nós vimos no domingo passado na vida do samaritano. Multidão está ali. Beleza, estou junto, estou participando, enquanto for conveniente, está ok. Enquanto atingir a minha expectativa, ok. Mas discípulo é outro nível. Discípulo segue. A própria palavra discípulo tem a ver com isso. Tem a ver com aprender. É um processo de ensino-aprendizagem. Está ali para aprender, para absorver
de Jesus, seu jeito de ser, sua forma de pensar, querer crescer na presença dele, ser como ele, cada vez mais parecido com ele, não é estar com ele para poder ter alguma coisa dele. As multidões iam atrás de Jesus para serem curadas, para conseguirem algo para elas. Isso até é muito normal. As pessoas vivem assim, porém a oportunidade que Jesus está nos dando e a mensagem dessa noite é que nós não venhamos andar simplesmente como multidão, mas que nós sejamos discípulos, discípulas de Jesus. Viver uma conexão plena com Ele. Viver como multidão é muito pouco. Viver como multidão é migalha. Viver como multidão não nos leva na plenitude para a qual Deus nos criou. Mas viver como discípulo nos leva a viver completos. Viver em paz plena. Dou-lhes a minha paz. O mundo não pode receber porque não vê nem conhece. Te dou alegria completa. Isso é resultado, mas nós não nos movemos porque queremos algo dele. Nós somos motivados porque sabemos que ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão através dele, acabamos de ler. Então essa conexão plena com Deus vem de crescermos como discípulos. Amém? Multidão quer que Jesus resolva o seu problema, vive pelo benefício, mas discípulos vivem não por sentimentos e emoções, vivem por princípio, vivem pela palavra. Discípulo vive por princípio e pela palavra. Multidão vive preso à terra. Multidão vive com o pensamento aqui nesse mundo. Mas discípulo vive com a mente nas coisas do céu. Como é você durante a semana? A sua mente está conectada às coisas do céu? Ou você está ali como qualquer outra pessoa? Vivendo como um ser humano natural? Sendo conduzida pelos padrões desse mundo? Discípulo vive outro padrão. Vive desejando as coisas do céu. Quantas vezes a gente já rezou? Eu falo isso constantemente, né? Seja feita a tua vontade na terra como no céu, mas a gente se esquece disso, sim ou não? Seja feita a tua vontade na terra como no céu. Mas na prática, durante a semana é o seguinte, domingo é até bonito, é lindo, oh, aleluia! Mas durante a semana, lá pela quarta-feira, seja feita a minha vontade. Que seja feita a minha vontade no céu como eu quero aqui na terra. A gente tem que ser sincero, não é verdade? Só que nós temos que mudar isso. Sair da condição de multidão e irmos para a condição de discípulo, desejando, Senhor, faz a tua vontade. Qual é a tua vontade? Está com a cabeça no céu, desejando isso, crescendo nisso. Depois eu vou explicar na prática como é que faz isso. Vamos dar o caminho. Mas a gente precisa aqui entrar nesse confronto da nossa alma, como a Lucélia falou aqui no começo. Precisamos nos analisar. Porque não dá para a gente ficar do mesmo jeito, não dá. Não. Deus tem o melhor para você. Sai da condição de multidão e vai, deseje ser discípulo. Deseja entrar num outro nível. A multidão vive pela emoção, pela sensação, mas discípulo vive consagração, vive entrega. Separado para Deus. Consagração de corpo, mente e espírito. Não vou ser mais a mesma pessoa. Eu vou viver diferente. Eu me lembro disso quando eu era atleta. Desde gurizão, 13 anos de idade. Eu não tinha a vida que os meus colegas tinham, que os meus amigos da escola tinham, que os meus colegas da minha rua tinham, meus amigos de infância. A minha vida era completamente diferente porque eu tinha feito uma escolha de ser atleta. Do melhor clube do Brasil, que está passando uma fase agora. Chamado Vasco da Gama. Há tempos de chorar, é tempo de sorrir. Nós estamos no tempo de chorar. Isso tudo lapida o coração. Mas eu jogava, era diferente dos meus colegas, não fazia o que eles faziam. Mas por quê? Porque eu tinha um foco. Eu queria um dia chegar a ser jogador de futebol profissional. E assim aconteceu, 7 anos depois. Mas foi uma jornada, mas foram muitas renúncias, muitos esforços. Pé quebrado, cirurgia, deixava isso, deixava aquilo, uma mão tranqueira aconteceu.
mas eu tinha um objetivo. E eu fico lembrando disso. Quando eu falo de consagração, a primeira coisa que vem na minha cabeça é isso. Porque, puxa vida, para tantas coisas na vida, a gente se consagra, a gente se separa para conseguir algo. Poxa, aí para a nossa vida espiritual, vamos ficar do mesmo jeito? Tá, não. Para nada na vida, se você não tiver foco, você não... Se conseguir, vai conseguir meia boca, de forma medíocre. Mas se você tiver foco, você se separar para isso, for intenso, aí você alcança níveis maiores. Em tudo na vida. Na vida espiritual não é diferente. Multidão se envolve até onde é conveniente. Até onde fica legal. Mas quando chega no departamento do não concordo, quando chega no departamento do não acho que é assim, quando chega no departamento de... Aí pronto, acabou-se. Mas discípulo se entrega ao amor incondicional de Deus. Porque discípulo conhece esse amor. Discípulo, ao receber o amor de Jesus, quanto mais se aproxima de Jesus, mais entende que esse amor ele é incondicional, não depende do que a gente pode dar para ele. Qual é o amor que eu vou querer viver com as pessoas? Se Jesus me ama, me perdoa, me ama incondicionalmente, não está vinculado ao que eu posso oferecer para ele, como é que eu vou amar o próximo de forma diferente? Senhor, eu preciso crescer nesse amor incondicional. Aí crescer nesse amor incondicional é que nos leva à maturidade espiritual. Aí nos relacionamentos, quando começa a dar as tretas, quando começa a ter os desconfortos, quando começa a ter as divergências, as discordâncias, a gente não age mais igual criança pequena. Já não serviu mais. 10 coisas boas, uma que é ruim, não. Tchau, vou embora dessa igreja. Pastor, fica falando de Vasco. Olha só. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Alguns aí entenderam, outros não, mas tudo bem. Deixa quieto. Você entendeu, irmão? Tá bom. Tomara que seja o tempo do levantar de Deus. Discípulo vive outra pegada, gente. E é isso que Jesus, para isso que Jesus está te chamando nessa noite. Multidão ama mais o sentimento. Ih, agora vai ser forte agora. Segura aí, aperta o cinto na cadeira aí. Multidão ama mais os sentimentos que tem pelas pessoas da sua família. Discípulo ama mais a Jesus do que as pessoas da sua família. E como é que é isso? Ama mais a Jesus do que as pessoas da sua família e coloca toda a sua família sob o governo e o poder dele. Aí tudo se resolve. Você entendeu? As mães, os pais que têm filhos pequenos, vamos pegar pesado agora. Tá aqui, tá ali o Ian, aí falar assim, né? Chegar pro Ian e falar assim, o Ianzinho, falar assim, Ianzinho, pensa o Ivan, né? O Ivan falando pro Ianzinho. Ianzinho, meu filho, eu amo mais Jesus do que você. Forte isso, né? Forte. Pegar um bebê e falar, né? Pensar isso, falar isso. Mas esse é o caminho. Você sabia? Porque você em Jesus, amando mais a Jesus, aí você vai sendo lapidado por Jesus a amar o seu filho da forma como Jesus ama. Aí você atrai a presença de Deus para a sua casa, para os relacionamentos. Então aquilo que você tem como expectativa na vida da sua esposa, do seu marido, seu filho, seus pais, seus familiares, você não vai conseguir na força do seu braço. Tem coisas que estão dentro da sua alçada, coisas que você pode fazer para melhorar, mas tem coisas que não, porque são outras pessoas. Sim ou não? Casamento não é uma guerra, são duas pessoas diferentes. Tem coisas que você pode influenciar, tem coisas que não, porque é outro ser humano, é outro planeta ali. Outro ser humano que é um outro planeta que você não entende. Eu estou tentando entender, minha mulher faz 24 anos, rapaz. É outro planeta. Ainda estou descobrindo ainda. Não é assim?
Porque as fases vão mudando na vida. E ela a mesma coisa. E aí, quando eu acho que eu estou entendendo, aí eu vejo que eu estou entendendo nada. A gente vai achando alguns atalhos. É legal. Mas a gente precisa entender isso. Agora, se eu quiser colocar do meu jeito, aí já era. Aí dá ruim, não dá? E as mulheres, não tenta fazer o homem ficar do teu jeito, não. Ganha no amor incondicional, amém? Em setembro vai ter o workshop de casais, sexualidade conjugal. Vai ser forte o negócio. Ah, Jesus. Mateus 10, 37. Vamos escutar Jesus falando então para fechar com essa palavra. Quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde a sua vida por minha causa, a encontrará. Tem uma outra passagem, Marcos 10, coloca lá. Marcos 10, 29. Essa palavra é muito forte. Marcos 10, 29. Olha o que Jesus também nos fala. Respondeu Jesus, digo-lhes a verdade. Ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais já no tempo presente. Casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguição. Essa parte ninguém gosta. E na era futura, a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão últimos e os últimos serão primeiros. Você quer estar em qual lugar? Nos últimos ou nos primeiros? Depende da fase, né? Irmãos, o segredo da vida é ser discípulo. Só que é o seguinte, hoje está sendo um dia crucial na sua vida. Exatamente hoje. Um momento como esse que eu vou mostrar para você aqui, em João 6. Exatamente esse. Estamos no mesmo momento que João 6,60. Ali nesse momento, Jesus tinha acabado de dar uma palavra forte. Jesus tinha falado assim, ó, quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não pode ser meu discípulo. Ele fala lá no versículo 54, todo aquele que come minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. Ele fala lá no 54, todo aquele que come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna. Ele fala no versículo 53, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão a vida em si mesmos. Palavra fortíssima. E ele estava ali conversando, tinha discípulos ali juntos. E olha o versículo 60, então, que diz: ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram, dura é essa palavra. Quem pode suportá-la? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse, isso os escandaliza? O que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito dá vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida, contudo, há alguns de vocês que não creem. Pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. E prosseguiu, é por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim a não ser que isso lhe seja dado pelo Pai. Preste atenção. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo.
Esse aqui é um momento de corte. Esse é um ponto de bifurcação na vida. O mesmo ponto que aqueles discípulos ali estavam, você está hoje. Foi o Espírito Santo que trouxe você aqui nessa noite. E Jesus está aqui te chamando para uma outra vida. Olha o que acontece em seguida, e para mim isso aqui é crucial. Jesus perguntou aos 12, eu fico imaginando, porque ali eles estavam na sinagoga, tinha várias pessoas, tinha os discípulos, e vários discípulos deixaram de segui-lo, e ele volta para os 12. Eu fico imaginando os 12 num cantinho assim, tudo junto, parceiro, um andando com o outro, e Jesus olha para os 12, eu fico imaginando Jesus olhando com aquele olhar de raio laser, aquele olhar penetrante, olhando para os 12, ele se volta para os 12 e pergunta assim, vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. A questão é, hoje, você quer continuar como multidão? Ou você quer começar uma nova jornada como discípula de Jesus? Essa é a pergunta que Jesus te faz. E o segredo para a conexão com Deus, ou os segredos para a conexão com Deus, eles são revelados, mostrados à medida em que nós nos lançamos como discípulo. Discípulo não vive para si mesmo, multidão vive para si mesma. Multidão vive para si mesmo, mas discípulos vivem para dar frutos, frutos que permaneçam. Coloca João 15, 16 lá. Perdão que eu falei que era a última passagem, mas estou me corrigindo, não é. Agora veio mais uma coisa. Discípulo vive para dar frutos que permaneçam. Você é multidão ou é discípulo? Multidão vive para projetos terrenos, mas discípulo vive para fazer discípulo. Coloca Mateus 28, 19 e 20. Discípulo recebe a seguinte missão de Jesus: vão e façam discípulos. Discípulos vivem com esse projeto de vida, de fazer discípulos. Tem uma missão aqui nessa terra. Então, irmãos, discípulos escolhem estar em conexão permanente com Deus. Conexão permanente com Jesus. Decidem viver uma vida além do normal. Decidem viver uma vida sobrenatural. Aprendendo a lidar com as coisas espirituais. Crescendo em autoridade sobre espíritos, sobre o sistema. Decidem viver como pessoas conectadas com Deus, com graça, amor e poder da parte de Deus para lidar com as situações da forma espiritual. É diferente de ser multidão. E baseado nessa palavra, o que você precisa entregar, renunciar ou mudar para que você saia da condição de multidão e comece a entrar numa nova jornada como discípulo? Quero dar uma palavra para quem já faz parte da igreja já há tempo. Muitas vezes a gente acha que é discípulo. Percebe que a palavra aqui foi para o discípulo? Que muitos discípulos andaram para trás e que Jesus olha para os 12 e fala para eles, vocês também não querem ir? É porque existem pontos de corte na nossa vida. As nossas decisões vão determinar a condição que teremos, a conexão que teremos com Deus ou não. É uma escolha e não tem problema nenhum querer ser multidão. Para Jesus não tem. Tem para nós. Para Jesus não muda nada. Para nós é que muda. A questão é, você vai desperdiçar a tua vida sendo multidão? Ou você está disposto a ter uma virada de chave na sua vida? Essa palavra aqui é uma palavra que eu considero muito forte. Mas é uma palavra que muda a história
não somente da tua vida, mas das gerações que vêm depois de você. Eu tenho certeza de que tem aqui pessoas que querem crescer como discípulos de Jesus. Pessoas que querem entregar todo o seu coração, sua alma, seu entendimento e forças, vivendo o propósito que Ele tem aqui nessa terra, vivendo essa conexão plena com Ele. Eu quero orar pela sua vida, agora. Na certeza de que, se você realmente decidir entregar tudo, amá-lo de verdade em primeiro lugar, esse é o caminho da tua conexão com Ele. Não colocando outras coisas ou pessoas na frente, mas desejando a presença dEle, não somente o que Ele pode proporcionar. Vivendo com a mentalidade no céu e não na terra. E foi isso que Jesus mandou a gente fazer, discípulo. Nós poderíamos dar aqui uma palavra para encher a tua alma e você sair daqui quicando. Mas aí quarta-feira você ia estar tomando pancada no mundo espiritual de novo. Talvez já na segunda-feira ou terça. Mas eu tenho certeza que se você crescer como discípulo, você passa a patrola em cima dos inimigos espirituais. Você entra em uma nova dimensão de vida que você vai olhar para trás e falar: Senhor, que sensacional. Você vai crescer em experiências pessoais com Ele que nada nem ninguém pode proporcionar na mesma medida. E aí sim você vai encontrar tudo aquilo que você busca. Amém? Vamos orar então.